Distopia. Distopia é a demonstração hipotética de uma sociedade futura, definida por circunstâncias de vida intoleráveis, que busca analisar de maneira crítica as características da sociedade atual, além de ridicularizar utopias, chamando atenção para os seus males. E na literatura, considera-se uma obra distópica, uma obra que descreve uma sociedade hipotética e autoritária. Idiocracia. Idiocracia é um filme de comédia com ficção científica lançado em 2006. John Bowers é selecionado para participar de um experimento secreto militar que o coloca em hibernação. Quando a experiência governamental cai no esquecimento, Bowers acorda no ano de 2505 e encontra uma sociedade tão emburrecida pelo comercialismo de massa e pela alienante programação de TV. E ele acaba sendo o cara mais inteligente do planeta. Agora cabe a ele, um cara pra lá de mediano, colocar a evolução da raça humana de volta nos trilhos. Idiocracia, o domínio da estupidez. O conceito foi popularizado pela comédia Idiocracy, que mostra a humanidade totalmente emborrecida. A origem da palavra idiocracia é grega. Idiotes igual idiotas, mais kratos, que significa poder, igual o poder dos idiotas. No início, idiote significava homens privados, afastados da vida pública da Grécia Antiga. Com o tempo passou a designar pessoas ignorantes. O filme americano Idiocracy, de 2006, um fracasso comercial que se tornou um filme cult, popularizou a expressão. Seus autores dizem que fizeram uma comédia que acabou virando um documentário. O filme conta a história do bibliotecário do exército John Bowers, que inverna por 500 anos e acorda no ano de 2505, e o mundo está tão idiotizado e tão comercial que John Bowers se torna o homem mais inteligente do mundo. Nos Estados Unidos, a palavra idiocracia tem sido aplicada tanto a Donald Trump quanto a uma cultura que valoriza mais os Kardashians do que caráter. No Brasil, a expressão teve pico de popularidade em junho de 2019, quando o jornal francês Le Monde afirmou que o país corria o risco de uma idiocracia no governo Bolsonaro. Em 2015, a banda Limbo, de São Paulo, já tinha explorado a expressão dizendo que a idiocracia é a novela da nação, na música chamada Adivinhe, Idiocracia. Ao terminar de assistir o filme Idiocracia, nós ficamos perplexos. O filme foi lançado há mais de 10 anos, em 2005, e conta a história de um cara que viajou para 1505. E o mais assustador é que o fato daquela sociedade mostrada no filme 1505 tem alguma coisa a ver com a sociedade atual. A alienação da população. Bom, a alienação da população consiste em alienar ou juntar um grupo de pessoas a acreditar numa ideologia e o tornarem essas pessoas fanáticas. Como que a gente pode alienar alguma pessoa? Ou como um grupo pode alienar alguma pessoa? Por meios de mídias, internet, televisão, rádio. Mas o que mais está sendo difundido, principalmente do Brasil, são as redes sociais. Nessa pandemia que estamos vivendo, muitas fake news foram criadas e disseminadas em massa, principalmente pelas redes sociais. Aqui vai algumas delas. Água fervida com alho serve como tratamento para o coronavírus. Segundo Margaret Dalcomo, até o momento não existe tratamento cientificamente comprovado contra o coronavírus. Estão sendo realizados testes com medicamentos, mas ainda não há nada que comprove cientificamente sua eficácia. O coronavírus é maior que o normal, e por isso qualquer máscara impede sua entrada no organismo. Também é uma fake news. O coronavírus não é maior do que o normal. De acordo com a pesquisadora, a máscara protege sobretudo em transportes coletivos, elevadores, entre outros lugares com maior número de pessoas. O vírus vive na mão por 10 minutos. Também é uma fake news. Não há evidências científicas que comprovem o tempo em que o vírus permanece nas mãos. O indicado é fazer a lavagem adequada, sempre que possível com água. As fake news são muito mais antigas do que se parece. Em 1938 aconteceu uma das maiores, nomeada como a Guerra dos Mundos.
Ela é um dos mais clássicos e conhecidos casos de fake news, que foi o ataque alienígena que a Terra sofreu em 30 de outubro de 38, noticiado nas rádios americanas com urgência. A notícia, relatada em diversos boletins que interrompiam a programação normal da rádio, dizia primeiro que uma série de explosões havia sido percebida em Marte. Em seguida, que um meteoro havia caído em Nova Jersey, nos Estados Unidos, matando mais de 15 mil pessoas. Depois que o meteoro era na verdade uma nave, da qual marcianos haviam sido vistos saindo com armas de laser na mão. A Terra, portanto, estava sendo invadida por alienígenas. A notícia, no entanto, era somente uma incrível adaptação para o rádio feita por Orson Welles, diretor do clássico filme Cidadão Kane, para o livro A Guerra dos Mundos e H.G. Wells, no qual uma invasão de seres de Marte acontece. A adaptação era tão convincente, no entanto, que antes mesmo que a transmissão acabasse, a população foi posta em pânico. Milhares de ligações para a polícia, os bombeiros e os hospitais colocaram os Estados Unidos de prontidão para realmente lutar contra os alienígenas. A verdade, porém, é que não se passava de uma espécie de radionovela, que nas mãos de um gênio como Orson Welles se tornou uma inacreditável verdade. Outra famosa fake news foi a das armas de destruição em massa iraquianas. Para justificar uma guerra preventiva contra o Iraque, iniciada pelos Estados Unidos em 2003, o secretário de Estado Colin Powell afirmou diante do Conselho de Segurança da ONU que sabia que o país possuía armas de destruição em massa. Até mesmo a apresentação em PowerPoint foi realizada por Powell, indicando quais seriam e onde estavam tais armas. As informações haviam sido conseguidas através de um informante, apelidado à época de Curveball, e justificaram a longa e sanguinária guerra que o então presidente George W. Bush deu início em solo iraquiano. Acontece que não só as armas de destruição em massa jamais foram encontradas ou sequer confirmadas, como o próprio Curveball, ou melhor, Hafid Ahmed al-Janabi, a tal fonte de Powell, veio admitir que mentiu para conseguir liberar o povo iraquiano do regime de Saddam. A verdade não importava, pois por trás da guerra estava a reação americana aos ataques de 11 de setembro, mesmo o Iraque não tendo participado do atentado. E, claro, o domínio da produção de petróleo na região, além da vingança pessoal do presidente Bush contra Saddam Hussein em nome de seu pai.